análise de Águas Profundas. Aí você vai me falar, Dani, por que você escolheu esse filme? Porque eu acho que a gente merece assistir filme com o Ben Affleck, não é? Só por causa disso. Não, brincadeira. Eu escolhi porque esse filme pode ser pano de fundo para uma reflexão maravilhosa. Então, muito mais do que uma análise propriamente dita, eu quis trazer esse filme para a gente fazer uma reflexão sobre a dinâmica oculta nos relacionamentos. Raramente, o título dos filmes, eles cabem tão bem, né? Para uma análise como esse, Águas Profundas, Deep Water, que é a versão, né, uma adaptação de um livro de 1950, acho que 57, alguma coisa assim. Então, é um filme antigo, né, de uma autora, é uma história antiga de uma autora que é conhecida, assim, por reviravoltas, né, por escrever, assim, tramas cheias de reviravoltas. Isso não é tão impactante no filme, assim, o filme acaba pegando mais pela nuance erótica dele do que propriamente pelas tramas, né? A gente não fica tão assim preso na ideia de quem matou, quem será, quem é, o que vai acontecer, mas a gente fica envolvido nessa fumaça, né, das questões sombrias da alma, né? Intrigado para entender qual que é a dinâmica desse casamento. Então, muito bem, ali a gente tem Vicky e Melinda. Ele é um milionário que ficou rico fabricando, esqueci agora, não sei o que, de armas, né? Esqueci agora, fugiu o nome, mas de tecnologia, né? Para ser usada pelo exército e por isso eles vivem muito bem numa cidade pequena, numa comunidade ali de amigos que todo mundo se conhece e que todo mundo meio que sabe as questões um do outro. Eu achei um assunto à parte no filme, a decoração. Eu falei até pro meu marido, acho que eu quero assistir de novo só para ficar reparando nos jardins, nas casas, na decoração de extremo bom gosto, nas roupas. Eu achei essa parte do filme extraordinária, fora o Ben Affleck, né? Piadinhas à parte. Aí, muito bem. A gente fica estranha, né? A dinâmica, esse acordo velado que eles têm no filme, né? Fica querendo entender. Gente, como assim? Por quê? Porque a gente tende a querer encaixar esse relacionamento numa normalidade. Então a gente fala, não, como assim? Ela tem caso e todo mundo sabe e ele aceita? Como assim? Como assim? Ou tenta dar um nome daquilo que a gente conhece, tipo, que eles têm um casamento aberto e etc, etc. E qualquer tentativa de explicação não vai dar certo, porque não se encaixa dentro disso, essa é a grande questão, tá? A gente tem que entender que o relacionamento deles acontece em águas profundas. E só dá pra gente entender olhando por essa perspectiva. E também sair aqui da questão do que é certo e do que é errado e de usar isso como um modelo de bom casamento. O casamento é bom ou o casamento não é bom, ela era feliz no casamento ou não era feliz no casamento. Não dá pra gente tentar olhar para essa relação por essa perspectiva, tá? A gente tem que tirar o parâmetro e olhar só para essa relação e tentar compreender o que os mantém unidos, né? Aonde é que acontece a cumplicidade deles? A cumplicidade deles acontece em águas sombrias, em águas escuras, tá? Ela é muito bonita, né? Lindíssima, diga-se de passagem, muito sensual. Então a gente fica um pouco enfeitiçado por essa coisa da riqueza deles, da vida aparentemente maravilhosa, da filhinha, né? Desse comportamento passivo-agressivo dos dois, e ela sempre muito linda, e muito, sabe? Então a gente tende a achar que a única coisa estranha é que ela tem casos, mas na verdade não. Ela tem um perfil muito destrutivo. Eu não vou encaixar aqui num perfil psicológico cada um, porque a ideia não é essa. É óbvio que a gente vai encontrar aí nomenclaturas, mas não vem ao caso aqui verdadeiramente, tá? O importante, o que eu quero aqui trazer para vocês é a gente entender essa dinâmica de cumplicidade em águas profundas. É para esse lugar que eu quero conduzir o seu olhar, tá? Então,
o que a gente precisa compreender? Que ela tem dificuldade de vinculação, então ela não tem vinculação com a filha, toda a vinculação da filha é com o pai, né? Ela é profundamente ausente, ela não consegue permanecer nas relações, ela é alcoólatra. Então não é só uma questão de beber, mas ela precisa beber e precisa de relações extremadas. Como é tudo muito charmoso, ela escolhe homens que aparentemente são bonitos, a gente não percebe a destrutividade escondida nessas relações. Então, para todos ela paga alguma coisa, são todos homens meio que falidos, meio que interessados em outras coisas além do momento sexual que eles vivem ali. Em todas as relações ela demonstra uma dependência, né? Mesmo o namorado que aparece no final, que é o Tony, ela deixa claro ali que ele largou ela, né? Então, quer dizer, ela busca relações onde ela não é amada, não é reconhecida, traz essas relações para uma questão sexual questionável. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente vai analisar a dinâmica do relacionamento e a sexualidade dentro do casamento, que é um indicativo dessa vinculação sombria, né? Como é que se acontece essa vinculação sombria? A gente vai encontrar alguns padrões, por exemplo, nas escolhas de... como é que fala? De posição para o coito. Então, por exemplo, a gente vê que em todo momento ela conduz a relação para ela meio que ficar de quatro, né? Ela sempre leva a relação para esse lugar. Quando a gente trabalha em consultório, como eu trabalhei durante muito tempo, esse lugar aparece, esse assunto aparece em algum momento da conversa, né? Quantas e quantas mulheres eu já ouvi essa queixa? Olha, a verdade é que no fim ele só gosta assim. Então, quando tem esse só gosta assim, existe uma fixação num lugar da sexualidade. E isso é assunto para ser tratado, né? E ali a gente percebe no filme, apesar de toda essa fumaça de glamour, a gente percebe esse apontamento aí dessa sexualidade pejorativa, onde ela se coloca num lugar de pejorativo, tá? Onde ela se coloca num lugar ruim para ela. E aí isso daí a gente vai percebendo no decorrer do filme. Por exemplo, num determinado momento, quando ele espera o marido, né, espera lá na escada e discute com ela, meio que querendo falar, olha, você tá passando dos limites daquilo que é aceitável entre os dois, né? Aí alguém pode falar assim, ah, não, mas então quer dizer, ela podia ter caso, mas ela não podia se apaixonar? Não, a gente está analisando, quando olha assim, está analisando por uma perspectiva daquilo que a gente considera normal. E não entende qual que é o pacto deles, né? Qual que é o acordo secreto deles ali, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E aí, nesse momento da discussão da escada, ela fala, porque eu esperaria que você... me pegasse agora, né? E meio que fizesse sexo com ela naquele momento dentro de um contexto destrutivo, punitivo, porque essa é a concepção dela, né? E ele tentando trazer ela para uma forma de vinculação sadia, que ela questiona que a vida com ele é chata, que a vida com ele é sem graça, que ele não é apaixonado por ela, porque ela funciona nesse lugar da paixão destrutiva. Ela é muito destrutiva. A gente não consegue enxergar isso pelo quanto que ela é linda. Então, ela é tão linda que a gente acha tudo que ela faz lindo. Mas ela, na verdade, é profundamente destrutiva para ela, para todos ao redor. Tanto que as pessoas que se relacionam com ela morrem, né? A gente olha e fala, não, mas isso é culpa do marido. Não, mas isso é o retrato da realidade dela, tá? E aí... ele muito controlado, né? Ele é um assassino desde o início do filme, só que isso é sublimado, porque uma pessoa que constrói armas é um assassino, mas sublima isso, né? E aí ela vai levando ele num limite para além do controle dele, até que ele não suporta mais os ciúmes, né? E começa a assassinar os parceiros de coito da sua esposa, né? Quando é que a coisa começa a ficar mais clara? Deixa eu fazer um comentário antes de entrar nesse ponto que eu ia falar.
toda a relação deles ali funciona dentro desse lugar dos sentimentos de posse, de apego, sentimentos mais primários, de inveja, de competição. Os amigos, todo mundo meio que sabe da vida de todo mundo, quer opinar sobre ele, aceitar ou não. O outro, como é que é o nome dele? Dom, que é o vizinho lá. Na verdade, a gente pensa, pode pensar, ele foi ajudar porque ele desconfiou. Não, na verdade ele estava consumido de inveja. Porque quando ele descobriu que, além de tudo, além daquela mulher linda, sensual, ele também era milionário, ele não conseguiu lidar com isso. E aí ele começa a perseguir o Vic, né? Debaixo da desculpa de identificar que ele é um assassino e etc. Então, todo mundo ali, movido por sentimentos de posse, sentimentos mais primitivos, né? Sentimentos mais animais. Todas as relações ali funcionam meio que dentro dessa maneira, né? Dessa forma de atuar, dentro desse lugar mais sombrio. Quando que a gente começa a entender um pouco a questão e que aí já começa a vir o desfecho do filme? Quando aparece os dois num momento na cama e ela chora e fala para ele: você é o único que não me abandonou. E ela fala que o ama e ali eles fazem amor. E se encontram, né? E ali ela chora um aspecto de cura de toda essa destrutividade. Tô batendo numa tecla que é importante você entender. A beleza dela ofusca a gente entender quão destrutiva ela é. Então a gente tende a olhar pela questão do simplesmente, gente, ela só não gostava dele, ela estava presa numa relação que ela era infeliz. Não, não é nada disso. Na verdade, esse homem a amava profundamente. Dentro do modelo deles, tá? Não tô propondo aqui que o modelo ideal de amor é um homem que assassine por você. Não é nada disso, tá? Só tô tentando mostrar a realidade deles. Eles se conheciam em águas profundas. E ele se propôs a ficar com ela, conhecendo quem ela é neste lugar. E é para esse ponto que eu quero trazer essa reflexão aqui. Você entender que o que mantém um casal unido é porque em algum lugar eles estabelecem um pacto, uma união. O ponto é a gente descobrir em que frequência de ressonância um casal se vincula. Eles se vinculam em águas profundas, numa parte muito sombria dos dois que só eles conhecem. No caso, só ela conhece que ele é um assassino e só ele conhece quão destrutiva ela é e suporta a destrutividade dela para permanecer com ela, porque dói muito o quanto ela é destrutiva. Então, ele por amor suporta, ele fala, por amor eu vou permanecer com você. Muitas pessoas vivem esse tipo de vinculação, por exemplo, com uma pessoa que usa droga. É horrível para quem ama ver a outra pessoa se destruindo, mas socialmente é mais aceitável porque não tá traindo. Mas veja, a questão é a mesma, sabe? Muitas pessoas são agressivas, são frias. Por quê? Pelo tanto que elas estão feridas, elas têm comportamento para afastar o outro. Então, muito do que ela fazia era para provar se ele, para testar, será que ele me ama mesmo? E provocava, e se esfregava nos homens para ver o quanto você suporta, né? Uma mulher muito ferida na sua sexualidade. Se a gente for estudar, talvez a gente vá encontrar no histórico dela um abuso ou qualquer coisa assim que tenha distorcido completamente a identidade feminina dela dentro da sua sexualidade. Então, a gente só consegue compreender a dinâmica deles quando a gente entende que esse é o traço da destrutividade dela. Poderia ser outro, tá? Então, por exemplo, tem casais que permanecem casados 20, 30 anos, mas não se falam, dormem em quartos separados, dentro de casa é uma frieza, é um pacto silencioso, ninguém sabe o que eles vivem, o quanto eles se maltratam dentro deste lugar de não se falar, de se ignorar, sabe?
Já ouvi quantas vezes eu estava doente, eu estava com gripe, eu fiquei de cama, ele nunca nem chegou perto do quarto para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Esse profundo maltrato, eu quero te ferir. Essa é uma linguagem silenciosa dentro dos casais. Eu quero te ferir, eu quero te humilhar, porque eu estou ferido. Pessoas que vivem essa vinculação em águas profundas de violência verbal, então se ofendem profundamente, se xingam profundamente durante a vida sexual, mas tudo isso é velado e é tido, entre aspas, como normal, né? Como aceito, tipo, dentro de quatro paredes, a qualidade, né, das fantasias sexuais também denotam esse tipo de vinculação. E um tipo de amor que acontece quando as pessoas decidem amar esta porção destrutiva do outro. Essa é a grande questão. O que é bonito no filme é ver que eles conseguiram se encontrar neste lugar, bonito sem julgamento, óbvio, né? Se encontrar neste lugar mais destrutivo de cada um dos dois, mais sombrio, e permanecer. E aí, no fim, a filha também, dentro desse triângulo, numa lealdade, né? Uma cena bem simbólica, quando ela descobre que a mãe quer ir embora, ela vai e joga a mala na água, dando a entender, né, que ela sabe, e fala, quase como se falasse, ele mata por você, e você quer ir embora? Não, nós vamos ficar. E ela decide ficar e decide apagar as provas, né, de que ele é um assassino, quase que dizendo para ele, agora é minha hora de dizer para você que eu também te amo e que eu também vou permanecer com você, independente de você ter passado dos limites. Porque o que ele tentou dizer para ela no filme inteiro foi, olha, você meio que tá passando demais dos limites do nosso combinado. E ele também, por causa disso, passa demais dos limites do combinado entre eles. E aí ela, meio que na escada, diz pra ele, eu vi o Tony. Assinando a cumplicidade deles dois ali dentro daquele lugar. Quando dentro daquele lugar, igual no momento que ela chora na cama, e no momento da escada, ali acontece cura entre os dois. E teoricamente eles emergem um pouco deste lugar sombrio, né? Para nós aqui serve o quê? Para que tudo isso? Para a gente pensar, onde será que eu vivo essa vinculação sombria no meu relacionamento, velada, que às vezes eu não conto nem para mim? Aonde será que eu machuco mesmo, intencionalmente, porque eu estou ferida, mas tudo de maneira muito velada? Onde existe esse pacto de águas profundas no seu relacionamento? Você já pensou sobre isso? A ideia da gente olhar para esse filme é essa reflexão.